Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe para vocês aqui a continuidade do vídeo anterior, né, que eu comecei a falar referente a alguns abusos que se encontram dentro aí de uma violência doméstica. E hoje eu vou continuar aquele vídeo porque nós falamos no anterior sobre a violência psicológica e a violência física. Hoje, então, nós vamos falar de mais 3 tipos de abuso que acontece dentro dessa violência doméstica e juntamente com uma maquiagem muito linda que você pode utilizar principalmente para formaturas ou qualquer outro tipo de festa. O intuito aqui é trazer uma maquiagem para vocês mais puxada para festas mesmo. Então, fica comigo e vamos falar sobre isso. Se já gostar do vídeo, não esquece de deixar meu like, não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho para você saber quando eu postar vídeos novos, beleza? Conto contigo, deixa meu like para me ajudar, tá bom? Vambora! Bom, hoje eu vou utilizar aqui com vocês Primer Hydra Blur da Nina Secrets, tá? Com a Eudora. Eu vou deixar o nome de todos os produtos que eu utilizar aqui na descrição do vídeo, tá? Para que fique um pouco mais dinâmico esse vídeo, tanto com a fala como a maquiagem. Os produtos os que eu já trouxe aqui para vocês, então eu vou deixar tudo descrito certinho na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, eu vou utilizar o primer. E aí, como eu disse para vocês, eu utilizo somente aonde eu gosto de tampar poros, tá? Então eu vou passar um pouquinho aqui. E aí, lembra que eu falei para vocês que esse primer você tem que apertar bem ele na pele, senão ele não adere, ele é um pouco durinho de aderir. Então, na verdade, você tem que esquentar ele para ele aderir, entende? Então, por isso que ele é dessa forma. Não que ele seja um produto ruim, longe disso. É porque é a consistência dele. E aí esse tipo de primer a gente tem que fazer uma pressãozinha maior para que ele adere direitinho à nossa pele. Agora aqueles mais siliconados, mais gelzinho não precisa. Você só passa, espalha e pronto. Fechou? Pronto, agora sim eu vou mostrar um produto novo que eu trouxe aqui para vocês, que é o Magic Fix da Ruby Rose. Ele é um seropotencializador. Eu estou utilizando esse, mas vocês podem utilizar vários que tem no mercado. Ele é como se fosse um olhinho. Para que ele serve? Todo tipo de sérum, ele serve não somente para hidratar, como também para potencializar a maquiagem. Quer dizer o quê? Fazer com que ela dure por mais tempo, com que ela fixe e adere mais ainda ao seu rosto e que ela permaneça ali realmente o tempo necessário, ou quanto mais ela conseguir ficar, melhor. Então, geralmente quando a gente vai se maquiar para algum tipo de evento, de festa em si, é bom a gente utilizar qualquer tipo de produto que seja potencializador, porque ele vai ajudar a fixar mais tempo a maquiagem, tá? Então, hoje, como eu quero fazer uma maquiagem bem glamourosa, eu vou utilizar ele. E aí, ó, para vocês terem uma ideia, ele é com conta-gota e ele é um olhinho, mas ele não é tão oleoso, pegajoso, tá? Então, aí, o que você faz? Você pinga um pouquinho, não precisa ser muito, tá? Porque senão, se você não gostar, a pele pode ficar um pouquinho mais oleosa. Mas ele seca logo, tá bom? A violência sexual, ela acontece, mas além de estupros e também ser forçado a fazer o ato sexual contra a vontade e a utilização de métodos contraceptivos para evitar a gravidez, existem vários outros fatores que caracterizam também essa violência sexual, esse abuso sexual dentro da relação, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, porque pode ser que não tenhamos essa informação e caso você não tenha, eu vou trazer aqui para você. Então, uma coisa que acontece muito é que assim, o parceiro sempre faz coisas contra a própria vontade para agradar o outro. O que acontece é que você vai estar cometendo ali ou tendo um ato
que você está sendo forçado a fazer, aquilo não vai ser prazeroso para você. Então, até que ponto vale a pena você fazer para agradar o outro? Porque você está desrespeitando o seu próprio corpo, o seu próprio limite. Então, você precisa pensar muito se realmente você quer fazer aquilo para você depois não se cobrar. Uma outra coisa também é que às vezes o parceiro, ele quer evitar conflito, ele quer evitar discussão, ele quer evitar cara feia, seja o que for. Só que aí é que tá, você acaba se rendendo à manipulação, à chantagem, e a pessoa tá te obrigando a fazer as coisas. Então você faz, você não sente prazer com aquilo, você não fica satisfeito com aquilo, você se sente mal depois com aquilo, porque você sabe que lá no fundo aquela não era a sua intenção. Às vezes você nem tem mais aquele tipo de emoção ou sentimento por aquela pessoa, mas você faz aquilo por simplesmente você não conseguir sair daquela situação e quer evitar esses conflitos. E aí acaba dando numa posição aí em que você se coloca à mercê do outro. E claro que junto com tudo isso também, evitar que o seu parceiro se torne um parceiro violento, porque sim, quando um parceiro comete esses atos e tem o hábito de cometer o abuso sexual, ele sim pode desenvolver aí comportamentos agressivos, pode ficar violento sim, porque ele quer obrigar você a fazer uma coisa que você não está obedecendo ele. Então a única forma que ele acha de fazer o outro obedecer é cometer o ato violento. Então tem essa situação também que muitos dos parceiros que se colocam nessa posição acaba tendo esse problema também. E aí é tanta pressão em cima da pessoa que ela acaba cedendo, ela acaba fazendo, porque se ela sabe, ela pensa assim, se eu não fizer, vai acontecer algo, se eu não fizer, ele vai ficar assim, ele vai ficar assado, ela vai ficar assim, ela vai ficar assada, enfim. Então ele acaba cedendo para evitar uma série de coisas que na verdade ele pode até estar evitando isso agora, mas isso não quer dizer que mais para frente ou numa outra situação você pode ter a certeza de que esse parceiro não vai cometer esses atos, não vai ficar violento ou que ele não vai causar nenhum conflito. Isso é uma incerteza, a gente nunca vai saber se realmente isso vai acontecer ou não. E eu posso dizer para vocês que na maior parte das vezes que a gente vê assuntos relacionados a abuso sexual ou sobre uma pessoa abusiva, é hábito dela criar conflitos, independente do que você faça, nem que seja para a vontade dela mesma, para saciar ela, para agradar ela, ainda assim sempre haverá conflito, porque a pessoa abusiva ela vive do conflito, discussões, de problemas num relacionamento afetivo muito conflituoso. Então não queira achar que você vai conseguir mudar isso, porque isso precisa ser mudado se o outro querer mudar. Então nunca se esqueça disso, uma pessoa só muda se ela realmente quiser mudar, se ela entender que o que ela faz é errado, que ela não quer mais ser daquela forma, aí sim ela vai mudar, beleza? Agora eu vou aplicar com vocês aquela base da Vult, aquela base mate, tá? Eu vou colocar um pouco aqui na minha mão e vou espalhar por todo o meu rosto. Bom, base espalhada. Agora a gente vai vir aplicando o corretivo. Eu vou utilizar o mesmo corretivo de sempre, o corretivo da Natura Una, tá? E aí eu vou aplicar aqui na minha olheira mesmo. Muita gente que faz esse tipo de coisa assim, ó. Passa aqui e depois faz um risco aqui. Só que aí depois quando ela vai espalhar, ela vai juntar da mesma forma. Então eu ainda não consegui entender para que fazer essa separação, sendo que na hora que você vai espalhar, você vai fazer exatamente o movimento que eu estou fazendo para aplicar. Não sei. Mas se você olhar qualquer outro vídeo na internet, você vai ver que é isso que eles fazem. Bom, cada um, né? É cada um. Vamos lá, vamos espalhar. Pronto, corretivo espalhado. E aí, dando continuidade, então, ao abuso sexual, existe uma série de comportamentos que o abusador acaba tendo para conseguir aquilo que ele quer. É extremamente difícil para o parceiro conseguir lidar com essas coisas, porque acaba havendo intimidação, acaba havendo chantagens, ameaças, uso de força física,
coação, manipulações e mentiras uma atrás da outra. Tudo isso para fazer com que o parceiro ceda àquilo que o outro quer. Então, é muito complicado lidar com isso, sabe? Eu acredito que, assim, muito mais do que qualquer um desses atos, o pior é o abuso psicológico. E veja que o abuso psicológico, ele está dentro do abuso sexual. Porque essa mesma coisa que é utilizada, por exemplo, a manipulação, a coerção, ameaças, intimidações, isso tudo são coisas psicológicas que são feitas contra o parceiro. E isso está dentro desse abuso sexual, que é ditamente o ato cometido. Então, assim, a pessoa sofre e sofre 2 vezes e sei lá quantas vezes mais. Mas o que eu quero dizer é que não existe só um tipo de abuso, existem vários tipos de abusos que são cometidos. Só que perante a lei eles são diferenciados para serem o quê? Punidos de forma individual. Então, quando um abusador, principalmente no caso de violência doméstica, vai ser julgado, todos esses abusos vão ser verificados, vão ser explanados para ver se houve ou não e vai ser aplicada a pena de acordo com cada um. Então é muito importante saber disso, para que você também saiba, se você estiver passando por esse tipo de relação, saiba se proteger, saiba quais são os seus direitos e fazer com que a verdade, não somente a verdade, mas fazer com que haja a penalidade correta para aquilo que você sofreu, tá bom? Bom, e aí, para fazer a pele durar, a gente faz o quê? Aplica o contorno iluminador e tudo com a pele ainda molhada de base corretivo para que ele fixe mais, entende? E aí hoje eu vou aplicar o contorno daquela paletinha da Make Be, que eu sempre utilizo, né? E aí tem uma outra forma de fazer contorno também. Lá na gringa, vamos dizer assim, como que eles estão fazendo o contorno? Eles fazem mais com produto líquido, mas eu não tenho aqui, tá? Mas olha, aonde tá o seu último dente de cima aqui da boca, é bem abaixo desse osso que a gente tem aqui, ó. E aí, o que eles fazem? Eles aplicam um pontinho assim, ó, de um corretivo ou uma base mais escura e fazem um contorno somente nessa região aqui. Eu não gosto, porque fica parecendo que você tá com uma sujeira ali. Então, pra mim, eu ainda sou da era que o contorno tem que vir de lá de cima, tá? E, olha, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, e não esfumei. Viu como pigmentou? Por quê? Porque eu tô com produto líquido aqui. Agora, eu que lute pra fazer isso aqui sumir. Então, esfuma, meu filho. Bote a mão aí pra rodar nesse rostinho lindo e fazer com que isso aqui se esfume. Mas não fique preocupado, tá? Porque na hora que você vem aplicar o pó, ele já some. Olha, eu esfumei bastante e já saiu. E lógico, né? Aonde você aplicou o contorno, o que acontece? Essa parte já está selada, então não corre mais o risco de ele pigmentar demais. É só na primeira vez que você passa. Então aqui, ó, eu já apliquei. E agora eu vou esfumar ele, tá vendo? Então, quando você for fazer qualquer coisa e a pele ainda está molhadinha, porque você passou os produtos cremosos e não selou, você precisa ter a mão fraquinha na hora de aplicar as coisas e logo esfumar, senão vai acabar ficando marcado, tá ok? Bom, feito isso, agora eu vou aplicar da mesma paletinha o blush, que é maravilhoso. E aí você... Cuidado, lembra que tá sem selar. Então, ó, carimba. Carimbei, soltei a cor. Agora eu vou esfumar. Pronto, e é isso. Então, pra gente finalizar a questão do abuso sexual, há também parceiros que fazem uma indução, que força o outro a utilizar de qualquer modo, principalmente para comercialização, a sua sexualidade. Então, assim, sim, pode haver parceiros que obriguem a sua mulher ou, enfim,
a ter ato sexual com outras pessoas a fim de ganhar dinheiro. Existe. Vocês podem pensar, gente, o que essa louca tá falando? Isso não existe. Existe, está na lei, vocês podem procurar, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês da área da psicologia é tudo cientificamente. Eu não trago nada aleatoriamente. Tudo que eu trago é de cunho científico. Até porque eu estou falando aqui da minha profissão. Qualquer coisa errada que eu trouxer aqui, eu também posso ser penalizada. Então, tudo isso tá dentro da lei, beleza? Pronto, agora eu vou aplicar aqui o iluminador com você. Aplica aqui no ossinho, tá? Bom, vocês já sabem o quanto que esse iluminador é lindo, né? Então, eu não preciso nem dizer. E aí você carrega, capricha no iluminador, porque geralmente é uma festa de noite. Quanto mais você carregar, mais brilhoso vai ficar. Contorno, blush e iluminador aplicado, ok? Então, finalizando aqui sobre o abuso sexual. Também tem aquele parceiro que anula o direito do outro, dos seus direitos sexuais reprodutivos. Sim, por quê? Porque existe aquele marido que força a parceira a utilizar métodos contraceptivos para que ela não engravide. Então, existe sim esse tipo de pessoa abusiva a este nível. Então, veja o quanto um abuso sexual, ele tem um cunho também totalmente psicológico. Porque você imagina como fica uma mulher nessa relação, porque não são todas, mas muitas mulheres têm a vontade de ter os seus filhos, têm vontade de passar pela gravidez e isso é um direito dela, um direito reprodutivo nosso. Mas, infelizmente, existem parceiros que não querem isso. E isso, além de ser muito transtorno em relação física, é um transtorno psicológico também. Porque aquela mulher vai se sentindo como se ela fosse incapaz de poder gerar um filho. Que ela não tem esse direito. Então assim começa a passar uma série de coisas na cabeça dessa mulher que vai levando ela a um problema psicológico muito complicado de se tratar, porque, como eu já disse várias vezes para vocês, o abuso psicológico é o pior tipo de abuso que pode acontecer com o ser humano. O tratamento psicológico, ele demora muito mais para que essa pessoa consiga se livrar de tudo que ela aderiu em um relacionamento abusivo. Então a gente tem que entender que o abuso psicológico, ele é muito mais difícil da gente conseguir um tratamento e é mais demorado, porque até que aquela pessoa consiga ressignificar tudo o que aconteceu com ela, ela sofre demais, tá? Bom, e aí, pra gente finalizar esse rosto, eu vou aplicar o pó da Playboy, que é o pó que eu já falei que eu gosto de utilizar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar nas áreas em que eu não apliquei, como eu disse, nenhum produto em pó, beleza? Bom, agora eu vou trazer para vocês sobre o abuso patrimonial. Nossa, Karina, mas o que seria isso? Eu vou trazer aqui para vocês o que exatamente é esse abuso, tá? Então, ele é menos conhecido mesmo, porque quase não se vê muita explicação ou discussão a respeito dele, né? Nem em mídias sociais ou em qualquer outro tipo de rede, a gente quase não se ouve falar sobre isso. E o que tem a ver? É qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos do parceiro, incluindo aí os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que qualquer ato que faça com que você não consiga progredir, se desenvolver na vida em questão financeira e econômica e patrimonial, está dentro deste abuso. E aí o que acontece? A gente quase não vê isso, mas a gente sabe que existe aqueles homens que não deixam a mulher trabalhar fora, existe aqueles que exigem que a mulher dê todo o seu pagamento, todo o seu salário na mão dele,
que controla a vida financeira da mulher, que controla todas as suas contas, os seus cartões, enfim. Ela não tem em nenhum momento o direito de fazer nada com as coisas dela, principalmente na questão financeira, justamente para diminuir, para subtrair esse direito dela e também deixar ela incapacitada de viver por si só. Porque você concorda que se você não tem dinheiro, você vai acabar ficando à mercê do outro, tendo que conviver porque você não consegue, não tem uma estrutura financeira para viver sozinha e você acaba dependendo do outro? É justamente isso que o abusador faz, tá? E dentro disso, então, o que a gente cita como ato? Como eu disse, ocorre quando o parceiro não deixa a mulher trabalhar, então ele inventa, ele coloca obrigações para essa mulher para que ela não consiga atingir o objetivo profissional dela. Também pode acontecer a ocultação de bens e também a destruição de objetos pessoais, né? Principalmente documentos. Então, assim, existem muitos parceiros abusivos ou parceiras que acaba botando fogo em roupas, em objetos pessoais, em documentação e acaba deixando o outro como indigente. Então, isso faz parte, é um ato do abuso patrimonial. Então, uma outra coisa também é que acaba com isso forçando a queda do patrimônio daquela pessoa. Porque aquela pessoa não tem dinheiro para cuidar da própria vida, não tem dinheiro para sanar suas próprias necessidades, não consegue se desenvolver profissionalmente nem como pessoa. O que essa pessoa vai fazer da vida? Né? Então, tá tirando todo o direito dela. E isso faz com que essa pessoa fique o quê? Totalmente dependente daquele que provém de tudo que ela precisa. E também tem como último ato aí o resultado justamente de que a vítima permanece ao lado, né, do abusador ou nessa situação por poucos recursos. Então ela acaba ficando com essa pessoa porque ela não tem recursos, principalmente financeiro, para poder se bancar, para poder continuar a sua vida. E isso é totalmente um abuso psicológico também, porque você entende como vai ficar na cabeça da pessoa? Porque assim, ela não pode trabalhar, se ela trabalha é tirado tudo dela, ela fica sem dinheiro algum, ela é obrigada a dar tudo dentro de casa. As suas necessidades pessoais não são atendidas e são necessidades básicas, sabe? É um tipo de controle tão aversivo que assim a pessoa não tem como desenvolver na vida. Então, é muito constrangedor viver desta forma. Bom, já fiz aqui a minha sobrancelha, tá? Não tem nenhum produto novo, nenhum produto diferente. Então, vamos lá. Hoje eu vou utilizar com vocês uma paletinha gringa, tá? É da Revolution. Essa paleta aqui é a Reloaded Provocative. Não sei dizer, tá? Mas é esta aqui. Ela tem bastante tons aí puxado pro roxo, né? Mas não, eu não vou fazer nada roxo hoje, tá? É porque aqui tem um marrom que eu gosto muito, que é esse marrom mais escurinho aqui, ó. E ele é frio, então eu acredito que vai combinar mais aqui com o que eu quero fazer, tá? Então, eu vou aplicar aqui no canto externo. E aí, com um pincelzinho menor, eu vou vir trazendo esse marronzinho aqui pro meu côncavo, ó, aonde afunda, lembra? Então, vamos esfumar isso aqui. Pronto, fiz o esfumado de marrom. Agora, eu vou pegar um outro pincelzinho e vou escolher uma cor mais quente pra gente tá passando aqui. Eu vou pegar esse meio coralzinho aqui da paleta para esquentar um pouquinho. Ela pigmenta bastante, tá? Então, tira bem aqui, ó, e vamos aplicando só na parte de cima desse marrom. E esfuma ele, porque a gente tem que tirar essa marcação dele aqui. Bom, então ficou assim, tá vendo? Ficou um marronzinho, mas ficou um laranjinha por fora. E aí você sempre esfuma junto, porque a intenção é que não fique nenhuma marcação, mas eu consigo ver o degradê do marrom pro laranjinha, tá bom? Então vou vir com o próprio iluminador que eu utilizei e vou passar. Agora sim, iluminador é tudo, né, gente? Ai, meu Deus.
Apliquei aqui no cantinho do olho também para dar um pontinho de luz. Agora a gente vai vir com um truque. Eu tenho aqui da Ruby Rose um iluminador líquido, tá? Mas eu utilizo como sombra. E, gente, ele é perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Quer ver o tom? Olha que tomzinho mais lindo. Então a gente vai aplicar ele aqui na pálpebra para trazer o que? Uma iluminação nesse olho, certo? Então aqui na parte interna, onde eu não passei nada, eu vou aplicar um pouco. E aí eu vou vir com o pincelzinho e vou espalhar aqui, ó. Pode fazer um pouquinho até onde você aplicou esse marronzinho, porque a intenção aqui é trazer esse ponto de luz para maquiagem, tá? Olha, ele vai ficar assim. Aí a gente vai voltar naquela paleta e eu vou pegar esse tomzinho aqui, que é mais puxado para um begezinho. E aí sim eu vou concentrar bastante sombra no pincel sem tirar o excesso, porque eu tenho que fixar em cima desse produto. Pronto, gente, já apliquei. Olha como que ficou lindo, né? Ficou com um pontinho de luz aí bem legal. Então é uma pálpebra simples para que você consiga, com qualquer tipo de roupa você pode utilizar, tá bom? Então, para a gente estar finalizando aqui a questão do abuso patrimonial, então qualquer tipo de subtração de coisas materiais, de bens e etc. do parceiro, ele vai estar ocasionando sim aí um abuso patrimonial, tá? O último abuso que eu trago para vocês aqui é o abuso tecnológico. O que seria esse abuso tecnológico? É qualquer ato que a pessoa cometa, como invadir dispositivos informáticos de uso alheio. Então pode ser computador, pode ser celular, pode ser tablet, qualquer tipo de material aí de cunho de informatização que a pessoa utiliza, né? E que essa pessoa acabe violando isso, acaba entrando aí como um abuso tecnológico. Então, ele pode estar conectado ou não a uma rede de computadores, porque também a gente pode falar com a questão do celular, né? E para que ele faz isso? Para ele obter, adulterar, né, ou destruir informações pessoais daquela pessoa. Então, assim, ele acaba, por exemplo, mexendo no celular da parceira para ver o que tem ali, com quem que ela tá falando, com quem que ela deixa de falar, o que está sendo dito, procurar coisas, fotos pessoais, por exemplo, e apagar essas fotos. Às vezes não é nem foto da própria pessoa, às vezes é foto de familiar. Então vamos lá, o que se origina então? Qualquer ato em que a pessoa invada aparelhos tecnológicos, então pode ser celular, pode ser computador, pode ser tablet, enfim, pode ser qualquer tipo de aparelho que você utiliza, e aí essa pessoa acaba apagando as suas informações, as suas fotos, ou acaba pegando suas senhas, sempre para destruir ou então para adulterar as coisas particulares, né? E que acaba sendo o que aí? Uma invasão de privacidade, tá? É o que ocasiona também nessa questão. E isso tudo é para colocar a pessoa sob o controle. Então o que acontece? Às vezes até instala, sabe aquelas pessoas que instalam aqueles tipo de aplicativo que acaba rastreando a pessoa? Então, também é uma forma de invasão. E isso vai causar o quê? A vulnerabilidade dessas pessoas, entendeu? E aí, o que acontece? Essa pessoa acaba tendo uma vantagem sobre a outra, mas é uma vantagem meia sem o direito, vamos dizer assim, porque a outra pessoa não está sabendo do que está acontecendo. Então, essa pessoa acaba ficando na mão do abusador, o abusador consegue ter um controle. Com isso, o que acontece? O controle das redes sociais, de postagens, com quem fala, o que posta, fotos, enfim, as amizades que a pessoa tem na rede social. Então, isso impacta de uma certa forma que degride a imagem da pessoa, né?
Existem muitos parceiros que costumam entrar nas redes sociais da parceira ou do parceiro, enfim, mandando mensagem para pessoas que eles acabam não gostando e manda mensagem às vezes ofensivas e sem necessidade, porque o parceiro pode nem estar fazendo nada, mas a desconfiança é tão grande que o outro acaba cometendo esse tipo de abuso. Vou finalizar aqui a parte dos olhos, tá? Na parte de baixo eu vou aplicar aquele marrom, tá? E aí eu vou aplicar bem rente aqui os meus cílios inferiores, ligando com a parte de cima, tá? Sempre liga, gente, porque senão fica estranho, tá? Fica um buraco aqui no final, não é legal. Então você liga e aí eu vou ligar até o meio do olho, tá? Eu não vou chegar até o começo, porque lá no começo eu passei aquela sombrinha iluminadora. Pronto, agora eu vou passar o laranjinha na parte de baixo, já esfumando com o marrom, tá? Pra dar esse degradê na parte de baixo também. Feito, tá? Então, já finalizei a parte da sombra, agora eu vou utilizar a máscara. E aí eu vou utilizar a máscara Turbo Soul da Eudora. Pronto, já passei a máscara de cílios. E aí assim, se você quiser, já tá pronto, mas você pode também colocar cílios, tá? Bom, máscara de cílios aplicada. Agora eu vou passar um lápis da Ruby Rose, é lápis delineador à prova d'água, tá? Só que eu vou passar ele aqui na minha linha d'água, porque essa maquiagem, né, precisa de um olho aí bem rebocão. E aí com o pincelzinho lápis, você dá uma esfumadinha nesse lápis que você passou aqui, ó, pra ele descer um pouquinho. E aí você pode vir com a sombra marrom pra poder dar uma esfumadinha nele e fica fácil de você esfumar aqui. Bom, então já finalizei aqui, passei um lápis preto na linha d'água, fiz embaixo com um marronzinho e aquele tom meio laranjinha que eu utilizei na parte de cima, aquele coral, certo? E pra mim o olho está finalizado, mas você ainda pode vir aplicando uns cílios caso você queira. Também já apliquei a máscara e praticamente o olho está finalizado. Agora vamos para o batom. E antes, então, eu vou completar com vocês a questão do abuso tecnológico. Então, toda a ação que o companheiro for fazer e que ele tiver que manter um controle sobre as suas redes sociais, sobre o que você faz, em que você navega, manter uma comunicação nos seus aplicativos. Então, como eu disse, entrar nas redes sociais, conversar com as pessoas, mandar mensagens ofensivas. Isso tudo faz parte do abuso. Também o monitoramento dos dispositivos tecnológicos. Então, por exemplo, se você está no WhatsApp, ele está trabalhando, você também está, mas, por exemplo, você entra numa hora para responder a alguém, simplesmente ele vai começar a falar com quem você está falando, onde você está, não sei o quê. E aí começa a implicação por conta de você ter entrado numa rede social. E também aí, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai limitar o seu uso dos dispositivos tecnológicos a fim de manter você sob o controle dele e assim então ele vai estar sabendo o que você vai estar fazendo. Então o controle em cima da pessoa é extremamente obsessivo e ele não tem nenhuma evidência que mostre para ele do motivo dele ser assim, até porque se a pessoa tivesse uma evidência sobre isso, ele não pode fazer esse tipo de coisa e ter esses comportamentos porque ele se torna uma pessoa abusiva, mas o abusivo para ele, isso é uma coisa comum, então ele vai fazer isso porque ele precisa manter o controle da pessoa, tá bom? Bom, aí agora eu vou utilizar um batom aqui da Make Be, tá? Esse batom também é novo, olha, é um batom da Make Be, tá? Ele é o Red Apple, a cor dele, tá bom? E aí vamos fazer essa boca tudão igual o olho, né? Pra poder combinar, mas você pode passar qualquer outro tom de batom, tá? Bom, e é isso, gente, a make ficou assim. Então assim, muito mais do que só vir aqui e fazer uma make,
eu quis trazer para vocês a informação a respeito de como uma violência doméstica se caracteriza e quais os abusos que estão dentro de todos esses comportamentos que tornam o relacionamento muito destrutivo, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar meu like, não esquece de compartilhar, de comentar aqui sobre o assunto, sobre o tema, sobre a maquiagem. Se vocês querem dar alguma sugestão de assunto que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, deixa aqui que eu vou com certeza trazer para vocês, tá? E não esquece de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Até mais!